Olá, crianças! Estamos dando continuidade aos nossos estudos, né? Fazendo revisões referentes aos nossos conteúdos do segundo bimestre, para as nossas provas, já nos preparando para as provas. Nós estamos na unidade 2, trabalhando as plantas. E agora, nesse capítulo, nós vamos trabalhar o capítulo 2, que fala sobre a estrutura, né? Estruturas da planta, certo? Então, aqui nós temos duas crianças da nossa aulinha presencial, né? Observando as nossas plantas, né? Nossas flores do nosso jardim. Aqui nós temos flores também, uma plantinha na nossa entrada, ali no nosso campo, arquibancada, né? Uma plantinha logo de acesso que fica ali na nossa arquibancada. Eu levei para as crianças observarem a diferença das plantas do nosso jardim e essa plantinha que tem na arquibancada do campo, lá no início, né? Na entrada da nossa escola, certo? Então, a planta, quando que uma planta é considerada completa? Quando ela tem raiz, caule, folha, flor, frutos, né? E os frutos, eles guardam, né, as sementes que vão originar uma nova planta. Essa planta que as crianças estão observando aí, nós temos a Valentina, o Joaquim e o Nicolas, né? Essas crianças estão observando uma planta que ela não é completa, porque ela não tem os frutos. Essa plantinha aí, ela não tem frutos, certo? Faz parte das nossas plantas da escola. Nós vamos falar um pouquinho aqui de cada parte da planta, né? Que vocês viram que a planta, para ser completa, ela tem que ter raiz, caule, folhas, frutos, flores, né? E os frutos guardam as sementes. Então vamos lá. Na planta, as raízes são como os intestinos. A seiva é o sangue e as folhas são os pulmões. Por que será que as folhas são como os pulmões, né? Vocês estudaram a parte da fotossíntese e também a parte da respiração das plantas. Nós vamos ver nesse capítulo, nessa aulinha também, tá certo? E as flores, elas fazem parte da reprodução também, né? Através da polinização, onde os insetos, né, e os pássaros também, eles transportam os pólens de uma plantinha para a outra, tornando possível o quê? A produção, né, tornando possível que as plantas, elas se reproduzam, elas darem vida a novas plantas, certo? Então, as raízes. Qual a importância das raízes para uma planta? Todas as partes das plantas têm a sua importância, né? Então, as raízes, elas fixam as plantas no solo, né? Elas absorvem a água e os sais minerais, que são os nutrientes necessários das plantas, né? E elas conduzem, né, até o caule, certo? O caule vai ser responsável de passar tudo que ele recebeu da raiz para o restante das plantas, né? Então, qual a importância do caule, né? Eles conduzem a seiva através dos seus vasos, que levam a água das raízes, os alimentos, as folhas, para ativar as regiões ou serem armazenadas, né? Tem a função de proteção e de sustentação das folhas, das flores e dos frutos. Nós estudamos, né, que nasce a raiz, que em seguida nasce o caule e vai sustentando as folhas que vão, né, nascendo, vai sustentando as flores e vai sustentando os frutos, ok? Então vamos para as folhas. As folhas, elas realizam a fotossíntese. Então, as folhas, elas são importantes em dois processos. O processo onde ele produz o alimento, né, que é a glicose, a tão falada glicose, e também responsável pela respiração e transpiração de toda a planta, né?
Então, entre a folha e a raiz acontece uma permanente ligação. Então, os frutos, eles são resultado da fecundação e do desenvolvimento das flores, né? E eles são responsáveis em armazenar, em guardar dentro dele as raízes que vão originar uma nova planta. E as flores, elas se realizam, né? Onde se realiza a reprodução dos vegetais. Nesse processo, entre os diversos agentes da natureza, que pode ser o vento, pode ser a chuva, pode ser os pássaros e insetos, né? Que eles transportam, como eu falei anteriormente, os pólens de uma planta para a outra, né? Realizando a fecundação, a reprodução de novas plantas. Aqui nós temos exemplos de plantas, de raízes, né? Tem as raízes consideradas terrestres, as consideradas aquáticas e as aéreas, né? As aéreas são aquelas que não estão presas na terra e não estão dentro de água, né? Elas estão submersas em outras partes que não sejam nem na terra e nem na água, ok? Tem o caule aqui, os diferentes tipos de caule. Nós temos caules bem altos, né? Que sustentam seus galhos, suas folhas. Aqui nós temos um caule bem largo, bem alto. Aqui nós já temos um mais, podemos dizer, mais sensível, né? Mais fininho, mas com a sua característica aqui, que são os espinhos, né? E os caules, como vocês estudaram, nós falamos anteriormente, eles sustentam, né, a parte de folha, de frutos e flores. As folhas, né, nós temos aqui exemplo de folhas que fazem parte de quê? Que passam pelo processo, né, da fotossíntese. Também tem a importância na parte da respiração e transpiração de toda a planta. E a flor, que é responsável pela reprodução, que é aí onde entra o processo de polinização, onde os insetos, né, como as abelhas, como as borboletas, e os pássaros, né, que são os animaizinhos, os pássaros fazem parte dessa polinização, ou seja, nessa transportação de pólen de uma planta para outra, tá certo? Aí é o processo de reprodução das plantas. O fruto tem a sua importância porque ele nasce após a reprodução das flores, né? E os frutos, eles têm a função muito importante de proteger, né, as sementes. Em seguida, nós temos as sementes. Vocês viram exemplos de sementes comestíveis, assim como o caule, assim como as folhas, assim como flores. Nós falamos sobre as partes das plantas que são comestíveis, né? As sementes, nós temos aqui alguns exemplos de sementes que nós estudamos na nossa rotina de estudo, né? A importância das sementes no desenvolvimento de uma planta, certo? Vamos falar um pouquinho sobre como funcionam, né, as plantas, tá certo? Vamos falar sobre o funcionamento das plantas, tá certo? Fazendo uma simples comparação entre as plantas e os seres humanos, nós vamos verificar que possuímos, né, tanto as plantas como os seres humanos, possuímos as mesmas necessidades. Por quê? Porque nós somos seres vivos, nós necessitamos de água, nós necessitamos de ar, de luz, de nutrição e de calor, certo? Então, mas somente os vegetais, as plantas, possuem a capacidade de captar energia solar, né?
juntamente com a energia química para produzir o seu alimento, porque nós, seres humanos, mesmo recebendo a luz do sol, nós não produzimos o nosso alimento. Nós precisamos, né, de alimentos de origem vegetal, como as plantas, e de origem animal. Já as plantas, elas produzem os seus alimentos naquele processinho que nós já falamos, que já estudamos muito, né? A fotossíntese, ela produz o seu alimento, que é qual, vocês conseguem lembrar ainda, qual o nome desse alimento? A glicose, muito bem, que é um tipo de açúcar, né? Então, ela produz o alimento e nesse processo também de fotossíntese, ela produz o oxigênio que vai para a atmosfera, né? O ar que nós respiramos. Então, o oxigênio é um gás indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, nós humanos, as plantas e os animais. Ele reage com certas substâncias presentes no nosso corpo, né? Então, os seres vivos, e produz água, né, energia e gás carbônico. A energia produzida nessa reação é responsável pela manutenção da vida de todos os seres vivos do planeta, né? Aqui nós temos o processo da fotossíntese, né, que vocês já estudaram. Tem aqui ela captando, a planta captando da raiz a água e os sais minerais, ela absorvendo, né, a luz do sol e o gás carbônico, e ela liberando para a atmosfera o oxigênio depois que ela produz o alimento no processo de fotossíntese, tá certo? Então, todos os seres vivos dependem da luz do sol. As plantas têm um modo muito inteligente de usar a energia solar e transformá-la no seu próprio alimento, né? Esse fenômeno, esse processo é chamado de fotossíntese, né? Nós estudamos lá quando nós estávamos falando sobre o desenvolvimento da planta. Aqui nós temos imagem de algumas crianças, agora no dia 5 de junho, nós vamos comemorar o dia do meio ambiente, né? É o dia onde as pessoas fazem campanha de conscientização sobre a importância de cuidar do meio ambiente, da importância de cuidar das plantas, de cuidar, de não poluir o ar, né? Da importância de manter o nosso ambiente limpo. Então, o ar é uma camada gasosa que envolve a Terra, que tem o nosso planeta Terra, né? Então, nós, os seres humanos, precisamos do ar para respirar e viver. Nós precisamos desse ar, assim como os animais e as plantas também, certo? O ar contém um gás importante para os seres humanos, que é qual o ar que é importante para a nossa vida? O ar que nós respiramos, o oxigênio, né? Nós respiramos o oxigênio. Nós temos aqui imagem das crianças das aulas presenciais, estudando, né, o meio ambiente, estudando o globo terrestre, né? Que nós falamos da camada de ar, né, que envolve a Terra. Então, nosso planeta possui uma camada de ar ao seu redor, né? Então, o planeta, que nós mostramos também na imagem anterior, ele tem uma camada, né, em volta dela. Nosso planeta tem uma camada em volta dela, que é chamado de atmosfera, né? Nessa camada, este ar que respiramos é formado por diferentes gases. Esses gases não podem ser vistos, mas quando existe água, né? Quando você está no ambiente de água, você consegue ver os gases no formato de bolhas, né? Dentro d'água, o ar é percebido quando você percebe as bolhas, certo? Então, na página do nosso livrinho aí, tem um processo onde a planta realiza a fotossíntese, mas também tem um processo que ela realiza
é a respiração, né? O processo de respiração. Foi onde nós falamos da importância do ar, né? Para enxugar as plantas, para enxugar as roupas, para tornar possível que uma pipa fique sobrevoando, né, no céu, que o balão suba, que você possa soprar uma flor. Você, nessas ações aí, no balão subindo, nas roupas enxugando, numa pipa subindo e você assoprando uma flor, né, vendo você consegue perceber o que? A presença do ar. Então, nessa página, na página 147, você vai ver todo esse processo, o processo onde a planta precisa, onde a planta respira, né? Então, nós temos aí esses dois processos, de respiração e o processo de fotossíntese, certo? Então, aí no azul você vê o processo da fotossíntese e a sécula vermelha indica o que? A respiração, certo? Nós temos aqui a planta na fotossíntese absorve, né, recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. Já na respiração, ela respira, ela recebe o oxigênio, né? Nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. É um processo diferente da fotossíntese, né? É o contrário, o inverso, não é isso? Então, as plantas também usam o gás o gás, o oxigênio, para respirar. As plantas, assim como nós seres vivos, né? Nós seres humanos, assim como os animais, elas usam o oxigênio para respirar. E assim como nós, elas liberam quem? Elas liberam, né, o gás carbônico de volta para o ar ao absorver o gás oxigênio. Então, todas as plantas respiram, principalmente suas folhas. Então, todas as partes das plantas, elas respiram, mas principalmente as plantas que possuem, as folhas que possuem mais estruturas, né, para auxiliar, né, para ajudar na respiração. Essa página aqui, onde você vê a parte de respiração da planta e da fotossíntese, que eu estou comentando, é a página 147. Nós vamos fazer uma correção lá no FA da página 95, certo? É uma correção da página 95, onde nós temos aí alguns pássaros, abelhas, né, que são insetos, no processo de polinização, né? Elas estão levando o pólen de uma flor para a outra. Então, vocês teriam que analisar a imagem, né, das abelhas que estão voando de uma flor para a outra. E vão responder em seguida, porque elas voam de uma flor para a outra. Qual é esse processo? Então, o processo é chamado de polinização, né? Então, por que que elas vão de um lugar para outro? Porque elas estão transportando, né, o pólen de uma flor para outra. E o nome desse processo, onde elas transportam, né, o pólen de uma flor para outra, é chamado de polinização, ok? Então, na segunda questão, você vai agora escrever as partes da planta, certo? E depois vai fazer um colorido bem bonito. Teriam que fazer um colorido bem bonito. Então, aqui você vai colocar o nome das partes das plantas. Você tem flor, fruto, folha, caule, raiz e sementes. Não esqueçam de fazer um colorido bem bonito, tá certo? Na página do nosso material de apoio, uma sugestão da página 112, tem até, gente, uma proposta que eu achei interessante, é sobre um bingo. Nós vamos já falar sobre isso, mas no início aqui, na página 172 da aula passada, tinha uma proposta de atividades que vocês teriam que, na página do material de apoio, esse desenho aqui está no nosso material de apoio, certo? Na página
15, certo? Do material de apoio. Vocês vão encontrar esse desenho aí, certo? Essa imagem vocês vão encontrar. Vão ter que recortar do material de apoio, certo? Aí vão escrever lá no caderninho de vocês. Atividade, casa, né? Vocês estão fazendo em casa. Ciências. Aí vão colocar livro, página 172, material de apoio, página 15. Vão colar essas gravuras aí, vão escrever a parte das plantas que tem aí. Você vê que aqui tem a imagem de uma flor, né? Mas nessa flor ela tem caule e tem folha, né? Nós temos aqui a raiz, uma planta com raiz e outro em destaque as folhas. E nós temos um fruto, né? Um abacate com a sua semente e o fruto, que são os destaques, né? Você vai colocar os nomes que estão sendo destacados, como aqui, ó, semente, aí tem indicando que é o nome da semente que você vai escrever, aqui o nome do fruto, aqui a raiz, né? Aqui a folha, aqui a folha, certo? Aqui o caule e aqui a flor. Então, vocês vão colar essa imagem no caderno de desenho de vocês. As crianças que estavam na aula presencial fizeram essa atividade assim, para você não ter onde colocar. Você coloca no seu caderninho lá de desenho, pinta, recorta e cola lá do jeito que tá aí, tá certo? Então, foi a atividade proposta do dia. Do dia 27. Ok? Não esqueça também de fazer um colorido nesses desenhos, tá bom? Para sua atividade ficar bem bonita, bem colorida. E eu finalizo mais uma aula de ciências com a imagem aí do nosso globo terrestre, né? Onde o ar está presente numa camada chamada atmosfera, que nós falamos na nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.